Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos, para iniciar o nosso momento de culto ao Senhor nessa noite, abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Isaías, capítulo de número 12. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Como bom capixaba, 12. Isaías 12. Amém. Estou procurando. Não achou? 12, só 12. O socorro está chegando. Isaías número 12, amém? A palavra do Senhor diz: E dirás naquele dia, graças te dou, o Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dá graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Amém, glória a Deus. Nessa noite eu queria te desafiar a, primeiro, nós pensarmos nessa adoração pelo início desse capítulo 12. Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Porque o Senhor, quem nos salva, quem nos resgata, quem nos está sempre junto. Aquele que nos tirou de uma vida perdida, sem rumo, e nos trouxe para uma vida onde há salvação, onde há luz, onde há amor, onde uma vida onde há alegria. Nós podemos todos os dias nos lembrar disso, mas principalmente recorrer a essa fé que ultrapassa barreiras, que ultrapassa todo medo, que ultrapassa toda luta, porque se Deus nos salvou, se Ele foi capaz de vencer a morte por amor a nós, se Ele foi capaz de entregar o seu único filho para vencer a morte até, e ressuscitou para nos salvar, tudo aquilo que nós estamos lutando, tudo aquilo que está nos atrapalhando de adorar, tudo aquilo que está nos impedindo de servir a Deus, isso tudo pode ficar por terra, porque eu confio no Deus que é capaz de transformar qualquer situação, até ressuscitar de dentre os mortos. A alegria da salvação tem que estar no nosso coração, e diante disso nós devemos adorar ao Senhor com todo o nosso ser. Amém? Vamos colocar em pé neste momento? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós vamos, nesta noite, a palavra do Senhor diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que pode nos motivar. E assim como está neste livro tão lindo, que é o livro de Isaías, diz assim: exulta e canta, ó habitante de Sião, de gozo, de alegria. Que nessa noite nós possamos exultar e adorar ao Senhor, seja aqui dentro do templo ou na sua casa, que você possa adorar ao Senhor e saltar com o seu coração, trazendo à memória que Jesus Cristo é a sua salvação. Você possa trazer ao seu coração esse sentimento do amor do nosso Deus e adorar não apenas por um rito, mas por toda a verdade que há nessa palavra. O Senhor é a nossa salvação. Feche seus olhos. Sonhe-nos aqui, Senhor.
Eis-nos aqui, Senhor. Gostaria que você clamasse ao Senhor. Clamamos por Ti, Deus, pela Tua presença, Senhor. Este culto não é para nós, Senhor. Este culto não é para nos satisfazer, não é para nos engrandecer, Senhor. Nós estamos reunidos aqui, ó Pai, para prestar um culto à razão do nosso existir. Nós estamos aqui para prestar um culto, Senhor, ao nosso Senhor, a salvação das nossas almas. Senhor, nós prestamos um culto nessa noite para poder tocar o Teu coração, Senhor, e poder sentir o Teu Espírito Santo. Oh, Senhor, toma o controle deste culto, Senhor. Jogue por terra, ó Pai, tudo aquilo que possa tentar impedir a gente de sentir a Tua presença nessa noite. Senhor, venha nos abraçar com o Teu toque e que o Teu Espírito tome o controle das nossas vidas, o controle deste culto, o direcionamento de todas as ações, mas que o Senhor venha adentrar, ó Pai, a nos encher com o Teu poder. Clamamos pelo Teu poder, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, clamamos pela ação daquele que salva as nossas vidas. Venha, Senhor, sobre nós, venha sobre o Teu povo, venha sobre cada casa, venha sobre cada instrumentista, vocalista, o pastor da igreja, sobre essa aparelhagem de som. Venha sobre nós, Senhor, e adentra as portas, Senhor. Exaltamos o Senhor nesta noite, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre o Teu povo, Senhor. Venha com a Tua salvação, Senhor. Venha com o Teu poder sobre nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você possa adorar ao Senhor sem reservas e dizer: Senhor, eu vim para Te adorar, Senhor, porque Tu és a minha salvação. Vim para adorar-Te. Te adoramos, Senhor. Toma, Senhor, o controle de tudo, Deus, em Tuas mãos, Senhor Jesus. Eu creio no Teu poder, Senhor. Cremos na Tua presença, Senhor. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tu és, Senhor, a luz das nações, luz das nações, que dissipa as trevas. Abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias pra Ti. Se eu vim, Senhor, vim para
exaltado, entronizado no céu. Adorar, Senhor, para reconhecer o quanto Tu és maravilhoso, Senhor, o quanto Tu és perfeito, o quanto, Senhor, Tu és Rei sobre todas as situações, Senhor, o quanto, Senhor, o Senhor se compadece de nós, Senhor, o quanto, Senhor, nos ama, nos abraça, nos cuida, está sempre conosco, Senhor. Nós viemos aqui para dizer o quanto Tu és perfeito, Senhor, o quanto Tu és único, Senhor, o quanto Tu és merecedor de toda honra e toda glória, Deus, o quanto, Senhor, nós reconhecemos a salvação, Senhor, o quanto, Senhor, nós declaramos que não há lugar melhor do que estar na Tua presença te adorando, Senhor. Nós viemos para nos quebrantar, nos deleitar, nos ajoelhar, Senhor, despojar o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. Senhor, não há lugar melhor do que estar na Tua presença, Senhor, do que estar te adorando, Deus. Senhor, nós declaramos o quanto nós somos gratos, ó Pai, por tamanho sacrifício, Senhor, e o quanto nós somos gratos pelo Teu amor, Senhor.
em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento nós gostaríamos de desafiar você a continuar de olhos fechados. E como nós cantamos, nós nunca vamos saber o tamanho do sacrifício de Jesus por nós. Mas nós podemos ter a certeza de que esse sacrifício, ele nos traz paz, ele nos traz vida, ele nos traz redenção. Nos traz a certeza de que há alguém que nos ama de forma incondicional, e esse alguém é Jesus. Por isso eu queria que você depositasse diante do Senhor a sua adoração, mas que você também, de uma certa forma, se algo te impede de estar adorando, se algo está obstruindo a sua adoração, algo está obstruindo o seu relacionamento, que neste momento você voltasse os seus olhos para a cruz do Senhor, no sacrifício de Jesus, e trouxesse esperança ao seu coração, de que nem a morte venceu o nosso Jesus. Então, se nem a morte venceu o nosso Jesus, nenhum obstáculo pode ficar diante do nosso Deus. Então, que nessa noite nós possamos nos deleitar e adorar ao Senhor. Que quando nós estivermos cantando, que você traga à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Mas que você, assim como lemos na palavra, você exalte, exulte de alegria, assim como nós ouvimos. Exalte e cante de júbilo, ó habitante de Sião, pela sua salvação nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E então a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado és, pra sempre
desafiar a você realmente, assim como nós lemos na palavra, exaltar ao Senhor e cantar de alegria. Porque, meu irmão e minha irmã, se a sua luta está grande onde quer que você esteja, tenho para te dizer, a morte não conseguir segurar Jesus, então Jesus é capaz de transformar a sua vida. Não há ninguém que não possa ser alcançada por esse poder. Toda a sua esperança ela pode ser restaurada, porque Jesus Cristo ressuscitou. Então, meu irmão e minha irmã, não há ninguém que não possa ser alcançado, não há mal que não possa ser curado, não há nenhuma tristeza que não possa ser mudada, não há apatia que não possa ser transformada em alegria, não há depressão que não possa ser mudada, nenhuma enfermidade pode ser colocada diante do poder do Senhor. Mas assim como ao terceiro dia, a terra começou, estremeceu, e aqueles que diziam: cadê Jesus? Onde está o seu Deus? Onde está aquele Senhor? Mas você, como eu, como aqueles discípulos naquele tempo, dizem: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, o meu Redentor vive, e Ele virá com poder e glória para transformar qualquer situação. E por isso nós cantamos e cantamos e cantamos, aleluia, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse ressuscitou, e nós podemos adorar ao Senhor. Por isso vamos juntos cantar, cantamos aleluia ao nosso Senhor. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cante a Ele, cantamos aleluia, o Cordeiro vencer, exalte, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro exalta o Senhor, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, porque além do Senhor, Pai, ter ressuscitado dentre os mortos, Senhor, o Senhor também nos disse, Pai, que nós jamais seríamos sozinhos, Senhor, e onde estivéssemos reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso, Senhor, o Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está em cada casa que invoca o Teu nome, e por isso nós te adoramos, te glorificamos, porque mais do que vivo, Senhor, o Senhor é realidade no nosso meio, o Senhor é realidade em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, e te entregamos todos esses louvores no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra está com a pastora Erla. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Tempo de cultuar ao Senhor, é tempo de adoração,
Fazemos essa adoração por meio dos nossos cânticos e também por meio, e é possível adoração, também por meio da entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, porque reconhecemos que o Deus que nos abençoa aqui no templo é também o Deus que nos abençoa no nosso dia a dia, inclusive nas finanças, ministrando sobre nossa prosperidade, abrindo portas de emprego, abrindo portas em geral, abençoando os celeiros da nossa casa. E exatamente por isso, por fidelidade à palavra, nós entregamos os nossos dízimos, e por amor à obra do Senhor, nós também ofertamos na casa do Senhor. Então você que está aqui no templo, depois que nós orarmos, você vai ter a oportunidade de vir aqui ao templo, vir ao altar, entregar a sua oferta ou o seu dízimo, se você veio preparado para entregar o seu dízimo. E você que está em casa, você que não pôde estar presente conosco, também tem a oportunidade de participar desse momento, depositando na conta bancária da igreja ou pelo PicPay da igreja. Você pode entregar a sua oferta ou entregar também o seu dízimo, tá bom? Mesmo sentado como nós encontramos, vamos orar ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, consagrar a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, e consagrar a Ti, Senhor Deus, tudo que nós temos, Senhor Deus, tudo que nós somos, nós consagramos a Ti, Senhor, e declarando a nossa gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos sem medida, conforme a Tua palavra, Senhor Deus, nos garante, como promessa do Senhor. E o Senhor tem cumprido essa promessa dia após dia, semana após semana, mês após mês, Senhor. Por isso aqui, Senhor Deus, clamamos a Ti. Continue abençoando a Tua igreja, as finanças da Tua igreja. Continue abençoando as famílias, Pai. Continue abençoando cada vida, Senhor Deus. Venha derramar da Tua graça, Senhor Deus, da Tua bênção, Senhor Deus, sobre os celeiros deste povo, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode vir ao altar, querido. Entregue a sua oferta ou o seu dízimo na casa do Senhor. Texto bíblico hoje para a meditação na palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Leremos até o versículo 6. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Leremos até o versículo 6. Vamos colocar em pé mais uma vez. Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Os irmãos e as irmãs que acharam, digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Amém?
Oremos ao Senhor mais uma vez. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa palavra que foi lida e queremos, Senhor Deus, que ela venha a ser ministrada aos nossos corações. E para isso, Pai, precisamos da ação do Teu Espírito Santo, Pai. Não é pela nossa capacidade, Senhor Deus, de transmitir uma palavra, pela intelectualidade, pela racionalidade, mas é pela ação do Teu Espírito Santo, que nos convence, Senhor Deus, que toca em nossos corações, que trabalha as Tuas verdades na nossa vida. Por isso nós clamamos ao Senhor, venha, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, estas verdades ao nosso coração. Venha trabalhar, Senhor Deus, de uma forma especial neste momento em cada vida, para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Esse pequeno trecho da palavra do Senhor, narrada e registrada por Lucas no seu evangelho, do versículo 1 ao versículo 6, no capítulo 9, nos fala um pouquinho, podemos dizer assim, é um resumo daquilo que deve ser a nossa relação com Jesus Cristo. Hoje nós temos, por exemplo, a oportunidade de participar da ceia do Senhor, e é uma oportunidade de fato preciosa, mas nós precisamos entender que essa relação com Jesus, que essa amizade, é mais uma amizade, esse relacionamento com Jesus não pode se diminuir a só um momento, assim como no culto, numa ceia, né? O nosso relacionamento com Jesus deve ser a nossa vida, deve ser o nosso compromisso diário, deve ser no nosso cotidiano. E muitas vezes nós esquecemos disso e às vezes assumimos compromissos, muitos compromissos que às vezes estão absolutamente fora, contrário àquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, de alguma forma, esses 6 versículos aqui, nós podemos tirar aqui algumas verdades importantes sobre o nosso relacionamento com Jesus e sobre, do ponto de vista de Jesus, de acordo com a visão de Jesus, qual é a perspectiva e a expectativa de Jesus ao nosso respeito, como servos de Jesus, como discípulos de Jesus. Primeiro, irmãos e irmãs, destacando aqui o versículo 1, quando diz: tendo Jesus convocado os 12. Os 12 são quem? Quem são esses 12? São os discípulos, né? Aquele grupo mais próximo de Jesus. Quer dizer que outros não eram convocados? Não. Mas esse especialmente, aqui deixa registrado para dizer que havia uma disposição de Jesus de convocar discípulos. E aí, pensando nessa convocação, vamos lembrar, semana que vem tem jogo da seleção brasileira, e sempre no jogo da seleção brasileira, antes tem uma convocação, né? Que o técnico da seleção brasileira convoca os jogadores para esse jogo. Só que, interessante, é que o jogo acontece, vai acontecer acho que na sexta-feira, né, Vinícius? Só que os jogadores se reúnem quando, Vinícius? Amanhã. Puxa vida, mas o jogo não vai ser sexta-feira? Por que eles se reúnem na segunda? Porque passam uma semana os jogadores com o técnico lá para treinamento. Entendem, gente? Para capacitação, para o entendimento, para elaborar lá as estratégias, para entender como joga o adversário. Não é isso? De alguma forma, nós podemos entender também essa convocação de Jesus, o nosso mestre maior, evidentemente guardadas as devidas proporções. De alguma forma, nós podemos entender que essa convocação de Jesus para os seus discípulos, ou seja, para nós, também está relacionado com esse treinamento, com esse tempo de estar junto com Jesus,
de caminhar com Jesus, de viver com Jesus, para que os desafios sejam superados, para que as vitórias sejam alcançadas. Essa convocação do nosso mestre, para que nós pudéssemos estar lá, e aí, pergunte, pensando de novo no futebol, só uma alegoria para vocês entenderem, são milhares de jogadores que são produzidos no Brasil ano após ano. Agora, poucos são esses que são convocados. E normalmente, todos que são entrevistados dizem sempre que é uma maior alegria, que é uma maior honra ser convocado pelo técnico para jogar um jogo de futebol. Queridos, quanto mais honra nós, enquanto discípulos, devemos sentir por sermos convocados para estar junto, não com um comedor de feijão qualquer, por mais que seja inteligente, por mais que seja entendido, mas é um ser humano comum. Mas nós não. Somos convocados para estarmos com Jesus, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, aquele que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. E isso é um grande privilégio para nós. Tempo de estarmos juntos com Jesus é esse tempo aqui no templo, por exemplo, mas é o tempo do nosso dia a dia. E quando pensamos nesse relacionamento com Jesus, a ideia inicial é que Jesus chama os seus discípulos para estar perto dele, para conviver com ele, para treinar, para ensinar, para mostrar como devem ser as coisas. E quantos irmãos e irmãs não aproveitam essa oportunidade? Ou quantos menosprezam essa possibilidade, essa oportunidade? Quantos rejeitam estar perto de Jesus, estar próximo de Jesus, por motivos tão pequenos, tão banais, tão sem importância? Então sim, irmãos e irmãs, todos nós aqui estamos nesse rol destes que estão sendo convocados por Jesus. Todos aqueles que um dia levantaram a sua mão ou vieram à frente, ou mesmo se não tiver feito nenhuma atitude específica, mas no seu íntimo lá decidiu, eu decidi aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, e vou entrar numa igreja, e vou ser servo de Deus, e vou ser crente, beleza. Dessa forma, naquele momento, você foi convocado para esse treinamento, para esse tempo com Jesus. Convocar, Jesus nos chama, na verdade nos chama para nos reunir com Ele, para seguir a Ele. Assim como Ele fez com aqueles pescadores que estavam lá pescando, e Ele diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Assim como Ele fez com um moço chamado Levi, que estava trabalhando lá na coletoria, e ele chamou, e esse moço se levantou e foi sem pensar duas vezes. Esse chamado é para estar próximo, estar perto, para conviver com Jesus, acima de tudo. Às vezes a gente pensa, Jesus me chama para me explorar, Deus me chama para eu ter muito tempo para Ele, e aí eu não vou ter tempo para mais nada. Deus me chama para mim trabalhar muito na igreja, esforçar muito na igreja. Entenda isso melhor, queridos. Essa convocação, esse chamado de Jesus é para conviver com Ele, é para estar próximo dEle. E entendamos que isso é um privilégio. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, aquele que pode todas as coisas, esse Rei nos chama para estar próximo, para conviver com Ele, para sentar na mesa com Ele, para fazer parte da comunhão com Ele. Amém? Segunda verdade, irmãos e irmãs, que nós queremos destacar nesse texto,
é que ele convoca os 12, convoca os discípulos, ele nos convoca, e nesse processo de convocação e nesse tempo de treinamento, ele nos dá poder e autoridade. E aqui, queridos, muito interessante nós entendermos, muito importante, na verdade, entendermos essa ideia de poder e autoridade. Primeiro, entender a essência desse poder, a essência dessa autoridade. Às vezes pensamos em algo sobrenatural, em algo que está acima e além da nossa compreensão. Também pode ser esse algo a mais, que nós não entendemos. Esse poder sobrenatural, essa unção nova, poderosa, maravilhosa, que vem de Deus, e sim faz toda a diferença, quando estamos pregando, quando estamos orando, quando estamos visitando, quando estamos adorando, quando estamos tocando. Esse poder, essa capacitação de Deus é também sobrenatural, inexplicável. Por que que às vezes nós ouvimos alguém pregando, alguém ensinando a palavra e simplesmente não sentimos nada? Às vezes a pessoa até sabe muito, às vezes a pessoa é muito inteligente, ela cita termos hebraicos e gregos cita vários teólogos e tudo mais, e a pessoa passa ali 2 horas pregando e parece que a gente sai dali sem ter entendido nada. E o contrário, por quê? Que às vezes de uma forma tão simples, tão singela, às vezes uma pessoa que não consegue ler um texto bíblico, porque não consegue, não sabe ler, mas prega 5 minutos, com palavras absolutamente simples, mas aquilo entra dentro do nosso coração de uma forma tão poderosa, que nos transforma, que muda a nossa visão. Por que isso, queridos? Porque existe esse poder que está acima da nossa racionalidade, essa unção, esse poder de Deus, que nos faz ser instrumentos dele, para a glória e honra do nome dele. Amém, queridos? Assim, esse treinamento é também esse poder sobrenatural, mas também essa autoridade, queridos, é também a autoridade pelo conhecimento da palavra. Entendem? Essa autoridade, esse poder é também pelo conhecimento das Escrituras Sagradas, pelo tempo de convivência com Jesus e assimilando esses princípios, esses valores do reino de Deus: o amor, a paz, a compaixão, a misericórdia, a graça, a tolerância, o respeito. São valores e princípios do reino de Deus que antes de qualquer alguém para ensinar ética, para ensinar qualquer outra coisa nas universidades venham tentar explicar para a gente, é só ver Jesus, é só entender Jesus, é só estudar Jesus, que nós vamos entender isso de uma forma muito clara. Então esse poder, essa autoridade vem desse algo sobrenatural, mas vem também da convivência com Jesus. Essa semana lá que aqueles jogadores passam com o seu técnico na seleção brasileira, não se pode nem comparar, porque o nosso tempo não é só uma semana, é uma vida com Jesus. Jesus nos chama para estar próximo e nos concede esse poder, essa autoridade, para expulsar lá os demônios. E aí, demônios, não podemos fechar os olhos para essa realidade, e aqui simboliza toda espécie de mal, o espiritual e o social e o humano mesmo, e as mazelas, os pecados, as coisas erradas que estão na alma do ser humano e que fazem com que eles venham fazer coisas erradas contra si mesmo e contra a sociedade e contra o próximo. Não fechando a possibilidade que existe a possessão demoníaca, aquilo que está completamente fora da nossa compreensão,
humano, o sobrenatural também nessa área pode existir. Seja como for, abrir a nossa mente para entender, a autoridade, o poder é dado para aqueles que convivem com Jesus, que aceitam esse chamado de verdade. Entendam, esse chamado de Jesus não é simplesmente para participar de um culto. Esse chamado de Jesus não é simplesmente para participar de uma ceia. Esse chamado de Jesus não é só para ter um nome escrito no hall de membros de uma igreja. Esse chamado de Jesus é para estar junto com Ele, é para conviver com Ele, é para ter comunhão com Ele, é para gastarmos tempo com Ele. Amém, irmãos e irmãs? Então, nesse nosso relacionamento com Jesus, a lógica desse nosso relacionamento é: Jesus nos chama para ter comunhão com Ele, e tendo comunhão, vamos também adquirir esse poder e essa autoridade. Mas para quê? E aí nós vamos lá no versículo 2, quando diz: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Entendam aqui, que não é só para estar com Ele aqui na igreja, levantando a mão, glorificando o nome do Senhor, ouvindo o Alexandrinho cantar com essa voz angelical, né, Alexandrinho? E Pedro aqui nessa calma, tocando o teclado. Bom demais estar aqui. Mas só que os grandes desafios começam a partir da nossa comunhão com Jesus. Jesus nos chama para nos enviar. Entende isso? Jesus nos chama para nos enviar. O envio só é possível a partir da convivência com Ele. Quando as pessoas pulam essa fase, pulam essa etapa, não vai dar certo. Se não convive com Jesus, como vai ser útil na obra do Senhor? Quantas pessoas querem fazer isso? Eu lembro, por exemplo, vezes que eu já passei, de pessoas que não tinham o mínimo de convivência com Jesus, de comunhão com Jesus, de oração, de conhecimento da palavra, nada disso. Mas, por exemplo, tocavam muito bem, e aí queria vir para o altar e tocar na igreja, mesmo sem tendo convivência nenhuma com Jesus, não somente porque toca bem. E como a igreja às vezes precisava de instrumentistas bons, aí às vezes a igreja abria mão, porque estava precisando de instrumentista bom, e aí nós cortamos esse negócio e disse: não dá para ser desse jeito. Pré-requisito básico para fazer qualquer coisa na obra do Senhor: temos que ter comunhão com Jesus. Temos que aceitar esse desafio para conviver com Ele, para depois ser enviado. Não dá para ser enviado sem conviver com Jesus. Não dá para ser útil na obra do Senhor, não dá para ser um instrumento e glorifica o nome de Jesus em qualquer área, em qualquer ministério. Sejam os ministérios aqui que aparecem, eu digo assim, né? A pregação, o altar, o dançar, sei lá, alguma coisa assim. Ou seja, aqueles que nem aparecem. Às vezes as irmãs, os irmãos estão lá cuidando das crianças, lá na salinha. Ou às vezes estão limpando os bancos antes da gente chegar. Tudo é ministério, tudo é útil, tudo é importante. Mas qualquer coisa, mesmo aqueles que não precisam de estar aqui no altar, tudo que formos fazer na obra do Senhor, nós precisamos desse tempo de comunhão com o Senhor e convivência com Jesus. A partir dessa convivência, com certeza, Jesus também vai nos enviar. Amém, queridos? E o texto diz: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pregar o reino de Deus, irmãos e irmãs, aqui é o resumo, é o suprassumo daquilo que de fato deve ser a mensagem da igreja de Jesus em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer realidade, para qualquer pessoa, para qualquer público que nós podemos pensar. Isso aqui é a essência
de qual deve ser a pregação do Evangelho. O reino de Deus. E o reino de Deus, a personificação do reino de Deus, se chama Jesus Cristo. Não existe nada mais simples e nada mais essencial numa igreja do que saber pregar o reino de Deus, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar as boas novas do Evangelho. E, gente, irmãos e irmãs, infelizmente, às vezes passam 20, 30 anos na igreja, e se for perguntar, meu querido, exponha para nós aí o plano de salvação. O que é, pastor? Como é que é? E aí a pessoa começa a suar e não sai nada. Porque está perdendo tempo. Não aceitou ainda. Está na igreja, mas ainda não aceitou a sua convocação para passar o tempo com Jesus. Está passando o tempo. Na verdade, perdendo o tempo. Nós precisamos pregar a simplicidade do Evangelho. Tem problema, às vezes, citar coisas maiores, mais profundas, mas começa do básico, começa do simples. Lembro de um professor que dizia que se você pregar muito rebuscado, usando termos muito cultos, algumas pessoas podem entender, mas não todo mundo. Agora, se você pregar de forma simples, de forma clara, todo mundo vai entender. E aí o objetivo é alcançado. Consegue entender, irmãos? O nosso desafio é pregar a simplicidade do Evangelho. E quando o texto fala que curar os enfermos, não necessariamente é fazer como Pedro fez. Nós vimos hoje na escola dominical, né? Com Enéas lá, primeiro, lá em Lida, e depois com Dorcas, que realmente até foi usado por ressuscitar alguém. É possível, e é possível por essa questão sobrenatural, que a gente não consegue explicar, que alguém ore e essa pessoa seja curada, por meio de uma oração. A ciência vai explicar isso? Não consegue explicar. São questões de fé e nós entendemos e cremos que isso é possível. Mas além disso, irmãos e irmãs, existem outras formas de curar. Não é? Vamos lembrar que tem enfermidades que são enfermidades da alma. E aí, nada melhor do que um ouvido cheio de compaixão e misericórdia para ouvir, o desabafo, os problemas, as lutas, as dificuldades daquele que caminha com a gente. Nada melhor do que braços, mesmo que sejam simples, mesmo que não sejam tão fortes assim, para acolher, para abraçar, para carregar no colo, às vezes, quando necessário. Essa cura pode ser uma cura espiritual, por meio do entendimento maior que nós podemos possibilitar do que é a salvação, do que é o reino de Deus, dos malefícios do pecado e por meio do discipulado, enfim. Entende, irmãos e irmãs, que nós temos tantos desafios pela frente, que talvez não exista uma geração tão doente como essa que nós estamos vivendo. E não estou falando do coronavírus, não estou falando da doença física, estou falando especialmente dessas questões emocionais, questões de relacionamento, essas crises, incertezas, insegurança nas mais diferentes situações. O nosso desafio, Jesus nos chama para nos enviar,
E esse envio, a prática desse envio é a pregação e a cura. É o falar e o cuidar. É o anunciar e o ajudar. Esse é o nosso desafio enquanto igreja. E essa é a expectativa de Jesus, que nós precisamos entender e assumir e fazer acontecer. Irmãos e irmãs, também a palavra nos diz no versículo 3, nada leveis para o caminho. Aqui, para deixar bem claro, que não são desculpas dizermos, não temos estrutura, não temos dinheiro, não temos recursos, como se fosse um problema absolutamente intransponível não termos dinheiro para fazer a obra do Senhor. Sendo que, aqui Jesus diz, quando vocês forem pregar e curar, ou seja, quando vocês forem anunciar e cuidar, não levem nada pelo caminho. E cita que bordão, alforje, pão, dinheiro, e nem mesmo precisam ter 2 túnicas. Não precisa acumular riquezas. Não precisa ser rico. Não precisa ter vaidade, usar muitas roupas e ser quase uma centopeia e ter muitos sapatos. Não precisa disso para fazer a obra do Senhor. Não precisa disso para ser útil no reino de Deus. Nós aceitamos o desafio de estar com Jesus para depois ser enviado. E nesse processo de enviar, nós precisamos, mais do que nunca, da presença de Jesus conosco. É da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que faz toda a diferença para nós. Amém, queridos? E para finalizar, quando o texto fala, na casa em que entrardes, ali permanecei. Aqui traz a ideia da responsabilidade que nós temos com aquele que nos ouve. Se a pessoa nos ouvir, nós temos que ter responsabilidade de consolidar, de acompanhar, de permanecer, de discipular. Não é somente um momento, mas é uma responsabilidade que nós temos que ter de continuar. Como diria uma filósofa contemporânea que nós conhecemos muito, a Caroline Camilo, vocês conhecem? Isso é um processo. Isso é um processo que começa quando nós plantamos a semente no coração de alguém, mas essa semente tem que germinar, tem que crescer, tem que frutificar, e aí nossa responsabilidade é continuar regando, continuar adubando, continuar até podando quando necessário, para que de fato possa dar muitos frutos. Por isso, o texto diz, ali permanecer. É preciso a continuidade. Por fim, irmãos e irmãs, versículo 6, quando diz, e eles saindo, percorriam todas as aldeias. E no final diz, eles pregavam e efetuavam curas por toda parte. Então fala de todas as aldeias e fala de por toda parte, para dizer que não existe um lugar que não seja alvo do amor de Deus. Não existe um lugar tão perigoso que não seja alvo do amor de Deus. Todos os lugares, qualquer lugar, se tem um ser humano, se tem uma vida, ali, nós enquanto igreja, que aceitamos essa convocação, passamos esse treinamento com Jesus, nós precisamos ir anunciar e cuidar. O Senhor nos deu autoridade, nos dá tudo que é necessário, não temos desculpas, nós precisamos ir por todos os lugares. Onde houver uma pessoa, pregar, anunciar o Evangelho de Deus. Amém, queridos? Então, nós precisamos, para terminar, entender que aqui faz parte, um resuminho, daquilo que deve ser o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Jesus nos chama, nos convoca. Passamos esse
tempo de treinamento, de convívio, de comunhão com Ele. E nos envia. Ele nos envia e nós permanecemos na presença dEle. E precisamos anunciar e precisamos cuidar. Não temos desculpas, porque não precisamos nem mesmo ter dinheiro para fazer a obra do Senhor. Precisamos ter boa vontade, disposição e comunhão com o Espírito Santo. E é em todos os lugares. Acolha essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Entenda o propósito que Deus tem de trazer essa palavra ao nosso coração nesta noite. Vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor. Quero convidar todos aqueles que puderem fechar seus olhos, e possível até se colocar de joelhos. Tenhamos um momento de confissão, tenhamos um momento de arrependimento, de nos colocar diante de Jesus, pedir perdão pelas vezes que desperdiçamos tempo, não aproveitando a oportunidade de estar passando esse treinamento, essa comunhão com Ele. Pelas vezes que nós não entendemos e colocamos justificativas esfarrapadas para não pregar, para não cuidar. Pelas vezes que somos irresponsáveis de não estar cuidando daquelas pessoas que nos ouvem. Feche os seus olhos, tenha esse tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Soberano Deus e misericordioso Pai, reconhecemos, Senhor Deus, que muitas vezes temos errado e nos afastado dos Teus caminhos. Mesmo que um dia, Senhor Deus, tenhamos aceitado o compromisso de estar contigo, Senhor Deus, aceitado essa convocação, o Teu chamado, mas quantas vezes, Senhor Deus, nós temos seguido demasiadamente os conselhos, os desejos do nosso coração, Senhor Deus. Quantas vezes temos ofendido as Tuas santas leis, a Tua palavra, Senhor. Quantas vezes temos deixado de fazer aquelas coisas que deveríamos fazer, Senhor. E temos feito aquelas coisas que não deveríamos fazer, Senhor. Por misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós confessamos, Senhor Deus, os nossos erros e os nossos pecados. Clamamos a Ti, restaura, Senhor, todos nós que estamos nos arrependendo neste momento, com sinceridade de coração. Concede-nos, Senhor Deus, que possamos viver diante de Ti uma vida justa, sóbria e piedosa, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los a se colocar em pé neste momento. Coloquemos de pé. Tenhamos um momento agora. Permaneça de olhos fechados. Tenhamos um momento agora de consagrar os elementos da ceia do Senhor. Toda glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obediente à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. Humildemente nós Te suplicamos, ó Deus, que nos ouças com o Teu Filho Jesus Cristo e conceda-nos o Teu Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que recebendo-os, Pai, segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Teu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Ó misericordioso Pai,
Humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse é o símbolo da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém, irmãos e irmãs? Quero convidar a Edilane para me ajudar aqui. Edilane, por favor. Irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está posta. O Senhor, o dono da mesa, convida todos aqueles que estão em comunhão com Ele para participar deste momento. Lembramos, conforme orienta as doutrinas da Igreja Metodista, as nossas crianças podem e devem participar deste momento, mas sempre sob a responsabilidade dos pais, cabe a orientação, a direção das crianças sobre a importância deste momento. Que possamos participar com alegria, mas sempre com muita seriedade. Vocês notaram que, como sempre, a nossa equipe de diaconia da igreja tem sempre a preocupação, nesse tempo de pandemia, de preparar os elementos da ceia de uma forma de acordo com as normas sanitárias, né? Então está tudo fechadinho, né? A irmã Sônia, a irmã Leni nos preparou, presenteou mais uma vez com este momento, né? E para evitar aglomeração, nós vamos de banco em banco, tá? Vindo aqui à frente, e assim vamos, depois que todos estiverem com os elementos, estaremos então ministrando. Então pode vir, por favor. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando
sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Simboliza o corpo de Cristo, e toda vez que nós tomamos o pão, comemos o pão, estamos trazendo à nossa memória que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Coma, querido, seja abençoado pelo Senhor. O vinho simboliza o sangue de Cristo, trazendo à nossa memória que não precisamos ficar com pecados não confessados em nós. Toda vez que nós confessamos nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar e nos limpar de todo o mal. Amém? Tome o cálice, querido, seja abençoado pelo Senhor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Pode fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, a nossa rocha, a nossa salvação. Tu és o Deus digno de honra, de glória e de louvor. Bendito é o teu santo nome, Pai. Aleluia, seja dada somente a ti, Deus. Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado pela tua salvação, Senhor. Muito obrigado pela bênção da ação do teu Espírito Santo em nós, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade maravilhosa, Senhor, de estar em comunhão contigo, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, queridos. Antes de nós encerrarmos, nós queremos deixar alguns avisos. A partir dessa semana, nós teremos algumas mudanças em relação às nossas lives, né? Até essa semana que terminou, meu Deus, vamos lá. Até essa semana passada,
nós tivemos lives todos os dias, desde o início da pandemia. A partir dessa semana agora, que se inicia, estaremos com lives apenas às terças e sábados. Então, terça-feira teremos live e vai estar conosco o pastor Luciano de Barros, dentro daquela temática de crescendo no discipulado. E no sábado também teremos as nossas lives. Também, e na quinta-feira temos as nossas reuniões de célula, que tem sido uma grande bênção. Reuniões online também, né? Se você quiser fazer parte de uma das nossas células, é só me procurar alguém da igreja, que nós direcionamos você para um dos grupos das células. Lembrando que todas as células estão se reunindo na quinta-feira. A célula das crianças é às 7 horas da manhã, célula dos jovens às 7 horas da manhã, falei de manhã de novo. A célula das crianças às 7 horas da noite, às 19 horas. A célula dos jovens às 21 horas, né, às 9 horas da noite. A célula do Jardim Carapina às 19h30, às 7h30 da noite. E as outras células às 8 horas da noite. Então participe, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É um tempo que nós temos para interação. Às vezes nas lives, por mais que nós tenhamos, que nós gostamos, não temos como interagir. Nas células, nós temos como interagir, perguntar, dar o nosso testemunho, e faz muita diferença para nós. Então participe conosco às quintas-feiras também. Nessa semana especificamente, a partir de sábado, nós ficamos 10 dias para trás, né, das férias pastorais de janeiro. Só tiramos 20 dias e aí ficou 10 dias faltando. Nós vamos tirar a partir de sábado agora. Então, nos próximos 2 domingos, o pastor Erro não vai estar presente, mas vai estar funcionando normalmente. A escola dominical e o culto à noite e as lives de terça e de sábado, escola e células às quintas-feiras, vai estar tudo funcionando. A gente vai estar deixando escala, vai estar tudo certo. Amém? É só isso. Tem mais algum aviso? Vamos colocar em pé então, vamos orar. Antes de orar, Vinícius, por favor, Vinícius, aqui em cima da mesa ali, tem uma cestinha com umas lembrancinhas. Achou aí? Pode abrir, pega uma lembrancinha dessa aí e dá para o nosso visitante de hoje, né, o Marcos, né? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, viu, Marcos? Por estar conosco hoje. O Marcos é membro da Igreja Metodista em Xerém, no Rio de Janeiro, né? E está de mudança para cá, É mudança, Marcos? Mudança aqui para a Grande Vitória. Então, obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Participe outras vezes conosco, tá bom? A lembrança que você está recebendo aí é exatamente uma máscara, né? Nesse tempo de pandemia, uma máscara com o símbolo da Igreja Metodista, que com certeza você conhece muito bem, tá bom? Deus abençoe sua vida, querido. Vamos orar para encerrar, então? Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra ministrada. Obrigado pelos tempos de comunhão na ceia do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos tempos de adoração, de cânticos. Muito obrigado, especialmente pela Tua presença em nosso meio. Leva-nos, Senhor Deus, em paz e segurança para os nossos lares. E dai-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada por Ti. Não cansamos de orar, Senhor Deus, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Não cansamos de orar, Senhor Deus, pelos cientistas, para que eles venham, Senhor Deus, orientados, capacitados por Ti, desenvolver, Senhor Deus, essa vacina. Como, Senhor Deus, a humanidade precisa do Teu agir na vida dos cientistas, Deus, para, Senhor Deus, para que essa vacina venha ser desenvolvida e venha ser acessível, Deus, a todas as pessoas, em todos os lugares. Senhor Deus, nós precisamos dessa bênção, Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai,
que a comunhão consoladora e transformadora do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Estamos em liberdade. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra mais.